Muito bem, hoje o tema que eu quero conversar com você é sobre o luto. Nós passamos aí 2 anos fazendo uma experiência terrível com o luto. Mas como viver o luto? Existe de fato uma receita para vivenciar, fazer essa experiência do luto? Pois bem, é sobre isso que esse nosso encontro de hoje nós vamos poder discutir. Eu sou Paulo Giovanni, sou psicanalista e você está comigo na nossa família Metanoia. E aproveite para você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós vamos estar sempre postando vídeos novos com assuntos de grande importância que vai poder te inspirar e vai poder inspirar outras pessoas e ajudar também. Aproveite para colocar aí o sininho para você receber notificações daquilo que nós vamos estar postando no nosso canal. Muito bem, falar sobre o luto. O que é o luto? Luto é exatamente quando nós passamos por uma experiência de perda e essa perda é irreparável. É quando aquilo que nós perdemos não pode mais ser colocada de volta. Aquilo que nós perdemos, o luto eu estou inicialmente tratando não só como aquilo que nós já experimentamos com a perda de pessoas. Embora eu vou falar exatamente sobre esse momento, a perda de pessoas. É um momento de não ter volta. Aquilo que perdemos, muitas vezes nós passamos por esse luto, quando nós passamos, por exemplo, o roubo de alguma coisa preciosa, quando nós perdemos uma chance e não tem como reparar aquela chance num concurso, em qualquer outra situação. Mas eu quero tratar aqui, nesse nosso canal, nesse canal Metanoia de transformação, como transformar a perda de uma pessoa em algo que pode ainda continuar te impulsionando para a vida. Veja bem, o luto, pessoas que nós perdemos, ele é muito dolorido, ele é muito doloroso, machuca muito o ser humano. É algo que a gente não consegue nem descrever. A primeira consideração que eu faço é que cada pessoa tem uma experiência diferente. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim, parece que fulano não sentiu a morte do nosso ente querido. Ele ali na hora estava tranquilo, dando encaminhamento para aquilo que precisava de dar encaminhamento para a morte, e parece que ele não sentiu. O certo é que todos nós sentimos a morte. Em tempos diferentes e em intensidade diferente. Essa questão de que aquele que tem fé e aquele que não tem fé, aquele que não tem fé não vai chorar, isso é mentira. O sentimento nosso, ele não olha essas questões. Ele não olha se vamos chorar, se não vamos chorar, o fato de ter fé ou não ter fé. O desespero, o desnorteamento, sem dúvida alguma, a espiritualidade vai ajudar, sem sombra de dúvida. Mas o luto ele tem 3 momentos que eu digo assim, essa experiência do luto tem 3 momentos cruciais. Primeiro, olha aqui, ó. Primeiro momento é quando nós sabemos do acontecimento. Quando nós tomamos conhecimento da morte, parece que o nosso mundo cai. Quando, mesmo que aquele ente querido estava em leito de morte, dentro de nós, um instinto de bios, um instinto de vida é muito grande. Nós queríamos que aquela pessoa vivesse mais. Estava com 90 e tantos anos, 100 e poucos anos, estava com a doença terminal, mas nós tínhamos esperança que aquela pessoa iria vencer aquele momento de dor e de tristeza, de dificuldade, ele ia conseguir vencer. E de repente, chega-nos a notícia, aquela pessoa faleceu. Perdemos o chão, não sabemos o que fazer. Criamos até uma fantasia
é que aquilo não aconteceu. Na verdade, aquilo que nós estamos vivendo parece que é um sonho. E o que mais desejamos é acordar desse sonho tão tenebroso, tão horrível da nossa vida. Então, o conhecimento, o ato de saber da morte é extremamente doloroso. O luto começa aí, a dor começa aí. Depois, o segundo momento é quando nós somos impactados com o conhecimento da morte, não só o conhecimento intelectual. Ah, eu fiquei sabendo que o meu parente morreu. É quando eu vejo o corpo daquele que faleceu. Então, aquele momento é doloroso, por isso que é muito comum nos velórios, a pessoa já estava até mais ou menos acalmando-se, e quando ela chega e depara com o caixão, vê o corpo, ela entra em desespero, ela desmaia, ela chora, porque ela vê que aquilo não é um sonho, aquilo realmente aconteceu. Ela depara-se com a mais triste realidade do ser humano. E quando eu digo realidade, eu estou dizendo não só a realidade da morte do outro. Ele encontra com a sua finitude. Quando ele olha para o corpo, ele também olha para si próprio. Por isso que é tão doloroso ele saber que aquilo que ele ficou sabendo aconteceu, mas ele vê ali naquela pessoa que está morta também a sua finitude. Passa um filme na sua cabeça. Ele encontra a realidade última da sua vida, que ele também passará. Por isso que é tão desesperador esse momento. Nesse período da Covid, em que passamos 2 anos com esse sofrimento e ainda não superamos de forma completa essa dor, esse segundo momento ele não foi bem vivenciado. Quantos caixões foram lacrados? Quantas pessoas gostariam no sentido de, já que faleceu, de ver o ente querido para que entrasse no processo de racionalização, de realmente a pessoa que eu amo partiu, realmente ela está morta. E aquela fantasia do primeiro momento de que a pessoa está viva, aquela fantasia de que eu estava sonhando, não continuou quando aqueles caixões lacrados. Não estou dizendo que os caixões deveriam ser deslacrados. Eu estou dizendo do efeito psicológico que criou na cabeça de muitas pessoas o fato de não ter visto o seu ente querido ali falecido, e isso não entrou num processo de racionalização. O terceiro momento desse processo de luto e de dor é exatamente, aí sim começa o luto. É quando você faz a despedida. Em alguns países, eles usam balões com hélio, né, com gás hélio. Então, assim que coloca a pessoa no túmulo, o que acontece? As pessoas soltam os balões para dizer, eu deixo ir. Eu deixo ir. É uma forma de dizer, psicologicamente, dizer, eu deixo ir. Os Estados Unidos fazem muito isso. Algumas regiões da Itália e outros países fazem isso. No Brasil, sobretudo no interior, acontece um fato muito curioso. Assim que a pessoa coloca o falecido dentro do túmulo, algumas pessoas vão lá e colocam um punhado de terra sobre o caixão. Para que serve isso? Que cultura é essa? Inconscientemente, a pessoa está dizendo assim, eu deixo ir. E ali, naquele momento, é que realmente começa o luto. Você não vai ver mais essa pessoa. E aí vai começar cada pessoa no seu processo, no seu tempo, com a sua intensidade, o processo de luto. É quando eu tomei consciência, quando eu vi o corpo e quando eu me despedi do corpo. Aí a tristeza vem. E aí vem a dor.
e como viver e como lutar, como fazer experiência desse luto. Eu tenho aqui algumas sugestões para vocês, né? Em primeiro lugar, é preciso acolher as emoções. É preciso não negar a dor. Toda dor que eu nego, mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar muito mais potente. E não tem nada a ver em ter fé e não ter fé, sentir dor. Jesus Cristo, ele suou sangue ao saber da sua própria morte, ao saber, ao ter consciência que no horizonte dele estava uma cruz, estava uma morte, estava um flagelo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar consciência das nossas emoções e observá-las, as nossas dores. Costuma vir medo, tristeza, culpa, é muito comum. Eu podia ter amado mais, eu podia ter ficado mais perto desta pessoa, eu podia estar do lado dessa pessoa, e de fato podia. Todos nós poderíamos ter feito mais por alguém. Vem muito o sentimento de raiva, de querer culpar alguém pela morte, até mesmo Deus, essa tentativa de querer culpar. Muita insegurança. Então a primeira coisa, tome consciência de todas essas emoções e observe como que essas emoções vão sendo harmonizadas dentro de você. Outra dica que eu digo, que eu sugiro, é comece a fortalecer os contatos. Não se isole. Entre em contato com a sua família, com pessoas que podem te ajudar, seja com um terapeuta, seja com um padre, com um pastor, seja com alguém próximo da família. Fale da sua dor e estabeleça vínculos com essas pessoas. Fale do que você está sentindo. Não tenha vergonha, não queira dar uma de forte, somente com a intenção de querer cuidar da dor do outro, mas você mesmo está ali sentindo as dores. E acontece muito nessa experiência do luto, o isolamento. Pessoas que começam a se isolar da família, isola dos amigos, passa a faltar o trabalho, perde o entusiasmo com a vida e acaba criando outros problemas muito graves no processo da vivência do luto. Outra coisa, estabeleça novas rotinas no seu tempo. E é no seu tempo mesmo. Estabeleça novas rotinas. Veja bem, o luto de um adulto é totalmente diferente do luto de uma criança. Por exemplo, uma criança, vamos dar o exemplo de um filho que está enterrando o pai. Uma criança de 3, 4, 5 anos que está fazendo ali o velório de um pai ou de uma mãe. Ela consegue ter lapsos de dor e não o tempo todo na dor. Então ele consegue estar ali com o pai ou a mãe dentro de um caixão e consegue brincar. De vez em quando ele lembra e ele chora. Ele vê aquele ente querido e ele chora. Mas ele consegue estabelecer momentos de prazer. Ele consegue brincar, mesmo estando no momento de perda. O adulto não. O adulto, a primeira coisa que ele faz é retirar toda sensação de prazer. Toda sensação de prazer. Muitas pessoas deixam de comer, largam a academia, deixam de viajar, muda a sexualidade. É como se ele tivesse punindo-se a si próprio por ter prazer. Então é importante restabelecer, é claro, no seu tempo. No primeiro momento, isso tudo pode acontecer. Ele não conseguir ir à academia, ele diminuir a sua alimentação, ele ter problemas na sua sexualidade e tudo aquilo que liga ao prazer. Mas é preciso, a seu tempo, restabelecer essa rotina novamente na sua vida.
Depois, o cuidar da sua própria saúde. Veja bem, muitas pessoas parece que inverte o papel. Então, aquela pessoa que estava no caixão, parece que ela tem o desejo de estar no lugar, aquilo que ela teme, porque ela vê a sua própria realidade, é como se ela invertesse e quisesse estar no lugar do falecido. Por isso ela perde totalmente o sentido da vida. Ela tem que reelaborar o luto, a pessoa precisa de reelaborar o sentido da vida. Então, cuidar da sua saúde. Tem gente que depois que perde o ente querido, entra em processo de psicossomatização muito grande. Começa a arrumar doenças, e não é arrumar doenças, realmente sente a doença. A imunidade cai. É preciso cuidar da sua saúde. É preciso cuidar da sua... Perceber, por exemplo, a insônia, essa perda de apetite quando ela se prolonga, quando ela perde essa questão da sexualidade, a libido vai embora. Então é preciso cuidar e buscar ajuda se for preciso, tá certo? E é muito importante essa palavra que eu disse no final, a seu tempo. Qual é o tempo do luto? Cada pessoa tem um tempo especial para viver o luto. Mas é importante que o luto também tenha um fim, tenha um acabamento dele. O acabamento do luto não significa a perda de vínculo com a pessoa que foi embora. Porque as pessoas pensam que se eu parar o luto, automaticamente eu parei de amar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa. Não é assim que funciona. Você vai continuar amando, mas é preciso que, a seu tempo, esse luto também chegue ao final. E a última coisa é buscar ajuda. É preciso romper o medo, encontrar alguém que você possa encontrar apoio para viver o luto. Se esse luto se prolonga muito, se essa dor já está criando problemas, está psicossomatizando, você já está tendo problemas de insônia, dores no corpo, perda de apetite, perda de desejos na sexualidade, o impulso para a vida está sendo comprometido, o sentido da vida está sendo comprometido. Você está percebendo que você inverteu o papel. É como se você estivesse morto. Procure ajuda. Procure alguém que possa te ajudar a fazer a experiência do luto para que você possa ir de novo para a vida. Se você sentiu que esse tema te ajudou, e com certeza muitas pessoas nesses últimos 2 anos passaram por esse sofrimento, compartilhe esse vídeo. Ajude com que outras pessoas também sejam ajudadas. Foi muito bom estar aqui com você. Se você não se inscreveu no nosso canal, este canal tem muitas novidades. Coloque aí o sininho para você receber as notificações e receber outros assuntos que vão te ajudar e ajudar outras pessoas. Um grande abraço!